Olá, me chamo Lucas Paes Laureano, sou estudante de agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e hoje falarei sobre a interenxertia com trifoliateiro fly-drago no crescimento inicial do tangoreiro murcote na zona da Mata Mineira. Esse trabalho contou com a colaboração dos estudantes de agronomia da UFV, Teodoro Mônaco Peron, Luiz Gustavo Teixeira Moreira, Fernanda Maria Vitor França Costa e Tamires de Moraes Silva de Paula, além da orientação do professor do Departamento de Agronomia, Matheus Pereira Gonzaga. Murcote trata-se de um tango, é um híbrido de um cruzamento entre uma tangerina e uma laranja, mas comercializada como tangerina. Inclusive, é a segunda tangerina mais plantada no Brasil, e seu método de propagação não se diferencia dos demais cítricos, que é a enxertia e a interenxertia. Falando um pouco sobre a enxertia, a técnica utilizada nesse trabalho foi a de borbulha de T invertido, que consiste na retirada de uma borbulha com gema de uma planta que eu desejo produzir e introduzo essa borbulha num porta-enxerto. Essa introdução é feita mediante de um corte em T invertido, como o próprio nome já diz, no porta-enxerto, e logo após essa operação, eu protejo essa operação com plástico, de maneira que não haja perda de água para o meio externo, nem ação de patógenos. A enxertia também é uma técnica bastante utilizada na fruticultura, pois visa antecipar a fase adulta da planta. Por quê? Eu pego um porta-enxerto jovem, introduzo nele uma borbulha com gema de uma planta já produzindo, que eu desejo produzir, já na fase adulta. Com isso, eu acelero o desenvolvimento dessa planta e faço com que ela chegue na fase adulta, a fase de interesse comercial, mais rápido. Além da enxertia também proporcionar com que eu possa aproveitar qualidades interessantes de uma planta que talvez seu fruto não tenha valor comercial, que é o caso dos porta-enxerto, que tem qualidades interessantes de raiz. Falando um pouco sobre a interenxertia, ela consiste na utilização de um fragmento de caule intermediário, que também, muitas vezes, é utilizado como um ligante entre o porta-enxerto, que muitas vezes não é compatível com a copa que eu desejo usar. Além de também me proporcionar, adicionar mais características interessantes para essa minha planta, que é o caso do fly-drago, que possui características analisantes. Porém, para eu utilizá-lo como porta-enxerto, não é interessante porque ele possui sistema radicular pouco desenvolvido. O objetivo desse trabalho foi avaliar o uso de mudas interenxertadas com trifoliateiro fly-drago no crescimento inicial do tangoreiro murcote, enxertado sob portas-enxerto vigorosos na região da Zona da Mata Mineira. Esse trabalho foi conduzido na UFV Campus Viçosa, no setor de fruticultura do Departamento de Agronomia, e teve 5 tratamentos, os quais foram o tangoreiro murcote enxertado sob trifoliateiro fly-drago, murcote enxertado sob citromelo swingle, murcote enxertado sob limoeiro cravo, e os 2 últimos que houve a interenxertia, que foi o tangoreiro murcote interenxertado sob fly-drago, enxertado sob swingle, e por último, murcote interenxertado sob fly-drago, enxertado sob o cravo. As mudas foram produzidas em casas de vegetação e transferidas, depois do seu crescimento, transferidas para o campo. As sementes foram plantadas em pequenos tubérculos de mudas e mantidas em casas de vegetação. Quando essas mudas alcançaram a altura de aproximadamente 15 centímetros, elas foram transferidas para sacos maiores de muda, contendo substratos de aproximadamente 60% de solo, 19% de areia e 19% de esterco aviário e 2% de superfosfato simples. Quando essas plantas atingiram
diâmetro de aproximadamente 0,6 a 1 centímetro, na altura de 15 centímetros a partir do substrato, foi feito o primeiro enxerto, que é com a técnica de borbolia de T invertido. Após 25 dias dessa enxertia, foi realizado o corte da copa do porta-enxerto. E para as plantas que teve o tratamento, a interenxertia também, esse ciclo se repetiu, mas agora a altura foi de 5 centímetros acima da primeira enxertia. E 25 dias após essa interenxertia, foi realizado o decotamento da copa do primeiro enxerto, para que assim houvesse predomínio da copa que eu queria produzir. No caso desse trabalho foi a Murcott. 2 anos aproximadamente após a produção das mudas do porta-enxerto, essas plantas foram transferidas para o campo. Isso aconteceu em junho de 2021. E lá foi medido o diâmetro do tronco da copa, medido a 5 centímetros da região de enxertia adjacente, da copa ou do interenxerto, foi medido a altura das plantas e diâmetro e volume do dossel. Aqui eu trago um croquis da área onde se encontra o experimento, onde há outros trabalhos, mas o trabalho que aqui apresento se encontra na bordadura desse croquis. Esse experimento se encontra em delineamento em blocos casualizados, com 4 repetições e 4 plantas por unidade experimental. Foi avaliado em análise de variância, teste Tuck a 5%. Falando um pouco sobre os resultados, os tratamentos que foi a Murcott enxertado sobre Fly Dragon e o tratamento em que a Murcott foi interenxertado sobre Fly Dragon, enxertado sobre Swingo, apresentou menores médias de diâmetro de tronco da copa. E isso também se repetiu na avaliação de altura. Os tratamentos de Murcott enxertados sobre Fly Dragons e Murcott interenxertados sobre Fly Dragons enxertados sobre Swingo apresentaram menores médias comparando com os demais tratamentos. Já na avaliação de diâmetro da copa, o tratamento em que Murcott foi enxertado sobre Fly Dragon apresentou a menor média. E isso também se repetiu na avaliação do volume da copa. O tratamento em que a Murcott foi enxertado sobre Fly Dragon apresentou a menor média. Entre os tratamentos com interenxertia, o tratamento em que Fly Dragon foi enxertado sobre Citromelo Swingo obteve menores médias em todas as avaliações, exceto no diâmetro de tronco do porta-enxerto. Os 3 tratamentos com a presença de trifoliateiro Fly Dragon obtiveram as menores médias de altura. Com isso, o uso de interenxerto de Fly Dragon enxertado sobre Citromelo Swingo permite o desenvolvimento inicial do tamboreiro Murcott com crescimento intermediário em relação à enxertia direta em porta-enxerto vigorosos e analisantes, aos 2 anos após o plantio, nas condições endafloclimáticas da zona da Mata Mineira, sendo necessário novas avaliações para que veja se é mantido as características nesse trabalho apresentado. Agradeço ao UFV, ao Departamento de Agronomia, Simpósio de Integração Acadêmica e ao professor e orientador Matheus Pereira Gonzaga pela oportunidade.